Putin havia declarado 2026 o ano da vitória na Ucrânia. No final de 2025, ele apresentou repetidamente narrativas de vitórias chamativas de Kupiansk a Pokrovsk. Ele esperava resultados tangíveis e concretos do exército russo, mas a realidade atingiu o Kremlin como uma bomba. Perdendo território em Zaporizhia, avanços paralisados em Donetsk, baixas recordes corroendo seu exército. Putin não havia previsto isso. O ano da vitória estava se transformando em um desastre. O desesperado Kremlin jogou sua última carta, Belarus. No papel, era um plano lógico. A Ucrânia já estava lutando em uma guerra de múltiplas frentes, com escassez de mão de obra, pressão de munições, milhares de quilômetros de linha de frente. Abrir uma segunda frente a partir da Bielorrússia significava atacar o ponto fraco da Ucrânia, apenas 167 quilômetros até Kiev. A mesma rota tinha sido usada em 2022. Mas havia algo que Putin não havia previsto. A Ucrânia estava esperando esse movimento desde 2022. Ela vinha se preparando silenciosamente por 4 anos. E a carta da Bielorrússia que Putin apresentou como uma surpresa, a Ucrânia neutralizou sem disparar um único tiro. 17 de abril de 2026, após receber um briefing de inteligência do comandante-em-chefe Syrskyi, Zelensky anunciou oficialmente que o trabalho de construção de estradas e desenvolvimento de posições de artilharia visando o território ucraniano está em andamento nas regiões fronteiriças da Bielorrússia. Mas isso não se trata apenas de estradas e posições. A situação é muito mais profunda. Pesquisas independentes através de imagens de satélite confirmam que a Bielorrússia expandiu significativamente sua infraestrutura militar em áreas próximas à fronteira ucraniana desde 2022, construindo novas instalações e estradas. Isso não é modernização de rotina. Esta infraestrutura está voltada diretamente para a fronteira ucraniana. Mas isso não é apenas estradas e posições. De acordo com a inteligência de defesa ucraniana, a Rússia estabeleceu um total de 4 bases de controle de drones Shahed em território bielorrusso, fornecendo sinal estável para ataques direcionados às fronteiras norte e oeste da Ucrânia. E em dezembro de 2025, Lukashenko anunciou que o sistema de mísseis balísticos Oreshnik, de fabricação russa, havia sido implantado na Bielorrússia. Seu alcance cobre até a Polônia e a Alemanha. Por que Putin está jogando esta carta agora? Porque ele está desmoronando na linha de frente. Desde fevereiro, a situação se inverteu. A Rússia está agora perdendo território. A Ucrânia recuperou 480 km² no sul. De acordo com a Al Jazeera, março foi um mês recorde de baixas para a Rússia. 35.351 soldados russos perdidos em um único mês. Nas palavras de Syrskyi, a taxa de destruição da Ucrânia está excedendo a taxa de mobilização da Rússia. Os prazos de Putin em Donetsk, Pokrovsk, Druskivka, nenhum deles se concretizou. Um líder encurralado tenta mudar as regras do jogo. A jogada na Bielorrússia é exatamente isso. Construção de estradas, posições de artilharia, centros de controle de drones, implantação de mísseis balísticos, estes não são eventos separados. Estas são partes de uma única estratégia, e essa estratégia vem da mesma página do cerco a Kyiv em 2022. Em 2022, a ofensiva terrestre da Rússia em direção a Kyiv começou exatamente a partir do território bielorrusso. Naquela época, também, soldados foram mobilizados sob o pretexto de exercícios. Estradas foram preparadas. A infraestrutura foi apresentada como modernização de rotina. E Lukashenko tinha dito, não entraremos na guerra. O resultado? Um comboio blindado de 60 quilômetros ficou preso na lama. A Rússia sofreu pesadas perdas. A linha que se estendia de Irpin a Bucha tornou-se o símbolo do colapso militar da Rússia. Agora, o Kremlin está batendo na mesma porta pela segunda vez, do mesmo território na mesma direção. A distância entre a fronteira da Bielorrússia e Kiev é de apenas 167 quilômetros. Mas tudo o que mudou desde 2022 está a favor da Ucrânia, porque desta vez a Ucrânia está pronta. A fronteira estadual entre a Ucrânia e a Bielorrússia tem 1.084 quilômetros de extensão. Começa no Oblast de Volyn, no oeste, e se estende até o Oblast de Chernihiv, no leste. Como foi a principal rota do ataque a Kyiv em 2022, o exército ucraniano designa essa linha como a Frente Norte permanentemente sensível. Defender uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros não é fácil, mas a Ucrânia não está adotando uma estratégia de concentração aqui. Está fazendo algo muito mais inteligente.
O porta-voz do Serviço de Guarda de Fronteiras do Estado, Demchenko, declarou claramente a estratégia em fevereiro de 2026. O fortalecimento contínuo das fortificações está sendo realizado ao longo de mais de 1.000 quilômetros de fronteira. Todos os componentes das forças de defesa estão implantados nesta direção. E esta fortificação não se limita a arame farpado e torres de vigilância. Em 2022, a fronteira norte estava praticamente aberta, sem barreiras de concreto, sem trincheiras, sem campos minados. A Rússia atravessou essa brecha até Kiev. Agora, o cenário é completamente diferente. A defesa do norte da Ucrânia consiste em 3 camadas. Primeira camada, obstáculos físicos. As rotas de aproximação e estradas críticas foram minadas. Trincheiras anti-tanque foram cavadas. Barreiras de concreto e cercas reforçadas bloqueando a passagem de veículos foram construídas. Posições defensivas elevadas foram estabelecidas. As mesmas estradas onde o comboio de 60 km avançou livremente em 2022, agora foram transformadas em corredores da morte. Segunda camada, rede de inteligência e alerta antecipado. O sistema de vigilância por drones da Ucrânia está ativo ao longo desta fronteira 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nas palavras de Demchenko, eles têm equipamentos de vigilância que podem ver o inimigo muito mais longe. Qualquer movimento de tropas no lado bielorrusso, qualquer comboio, é detectado muito antes de cruzar a fronteira. A Ucrânia foi a primeira a identificar a Estrada de Abril e a construção de posições, e Zelensky anunciou isso ao mundo. Terceira camada, poder de ataque assimétrico. Drones de longo alcance, sistemas de guerra eletrônica, coordenadas de tiro de artilharia pré-calculadas e campos minados, tornando qualquer avanço blindado altamente custoso antes mesmo de começar. A inteligência bielorrussa afirmou em janeiro de 2026 que havia mais de 14.000 soldados ucranianos na fronteira. Mas o verdadeiro poder aqui não está nos números, está na tecnologia. E o aspecto mais inteligente dessa defesa é que a Ucrânia não está fazendo grandes deslocamentos de tropas para o norte. Por quê? Porque não quer enfraquecer suas contraofensivas no sul. Putin está esperando exatamente isso, que a Ucrânia mova soldados para o norte. Mas a Ucrânia não está caindo nessa armadilha. Menos soldados, mais drones, menos tanques, mais minas, menos concentração, mais inteligência. O plano de contra-ataque da Ucrânia pode ser resumido em 3 palavras: ver, atrasar, atacar. Veja cada movimento com rastreamento por drones e satélites. Drones de reconhecimento patrulham ao longo da fronteira 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sistemas de guerra eletrônica monitoram as comunicações do lado bielorrusso. Imagens de satélite são analisadas diariamente. A Ucrânia detectou a construção da estrada em 17 de abril antes que o próprio público da Bielorrússia soubesse disso. Atrasar cada avanço com minas, trincheiras e obstáculos de concreto. Em 2022, comboios russos avançaram da fronteira da Bielorrússia em direção a Kiev com quase nenhum obstáculo. Agora, na mesma rota, cada quilômetro é medido, cada interseção é minada, cada ponte está preparada para demolição controlada. No momento em que uma brigada blindada cruzar a fronteira, encontrará obstáculos físicos e perderá tempo em cada um, e cada hora perdida significa mais coordenação de artilharia e drones para a Ucrânia. E ataque cada comboio com drones de longo alcance e artilharia pré-calibrada. A maior lição da defesa de Kiev em 2022 é esta: você não precisa encontrar o inimigo na fronteira para detê-los. Retarde o inimigo, comprima seus comboios, prepare as coordenadas de fogo e então ataque. O comboio russo de 60 km colapsou em 2022 exatamente por causa deste cenário. Agora, a mesma armadilha é 10 vezes mais forte. Em 2022, até mesmo uma força combinada russo-bielorrussa de 70.000 soldados sofreu pesadas perdas antes de chegar a Kiev, quando a infraestrutura de defesa era praticamente inexistente. O que agora os espera são fortificações em camadas, campos minados, barreiras de drones e um exército com 4 anos de experiência em combate. Cada veículo blindado que passa é um alvo. Cada comboio é um cemitério. Cada avanço é um multiplicador de baixas. A Rússia pode superar essa defesa? Resposta curta: muito difícil. Dada a atual escassez de pessoal da Rússia, problemas logísticos e perdas na linha de frente, abrir uma nova frente terrestre através da Bielorrússia é uma jogada de alto custo e baixo retorno, e Putin sabe disso. Então, qual é o verdadeiro propósito? O verdadeiro objetivo de Putin provavelmente não é levar a Bielorrússia a uma guerra em grande escala. O exército de 45 a 50 mil homens de Lukashenko não tem capacidade para isso, e Putin sabe disso. Mas a Carta da Bielorrússia tem 3 funções estratégicas.
Primeiro, forçar a Ucrânia a se dividir. Criar uma ameaça séria na fronteira norte poderia levar a Ucrânia a deslocar suas forças orientais para o norte. Cada unidade enviada para o norte significa uma lacuna na frente de Donetsk e Pokrovsk. A tentativa de Putin de ganhar indiretamente a vantagem que não pode conquistar no campo de batalha. Segundo, usá-la como uma plataforma de drones e mísseis. As bases de controle Shahed e os mísseis Oreshnik no território bielorrusso dão à Rússia uma vantagem geográfica para atacar o norte e o oeste da Ucrânia. Quando a Rússia lança esses ataques de seu próprio território, a distância de voo é longa. Através da Bielorrússia, tanto o alcance se encurta, quanto os cálculos de defesa da Ucrânia se complicam. Mesmo que o exército de Lukashenko não lute, seu território está lutando. Terceiro, distraindo a atenção da OTAN. A atividade na fronteira da Bielorrússia coloca a Polônia, a Lituânia e toda a ala leste da OTAN em alerta. À medida que esses países direcionam recursos para suas próprias fronteiras, o apoio à Ucrânia diminui. E de acordo com informações da inteligência do gabinete presidencial, a Rússia também está considerando criar uma zona de amortecimento na região de Vinícia, na Ucrânia, provavelmente através da Transnistria. A Bielorrússia pode não ser a única frente no norte. A estratégia de Putin, o panorama geral é esta: manter a Ucrânia sob tensão em todos os pontos. Bielorrússia no norte, Transnistria no sudoeste, Donetsk no leste. Pressão de 3 direções, um propósito: dividir recursos. Mas a Ucrânia não caiu nessa armadilha. Não deslocou grandes unidades para o norte. Manteve a mesma linha com menos soldados através de uma defesa intensiva em tecnologia. E neutralizou o movimento que Putin planejou como surpresa antes mesmo de o mundo ouvir sobre isso. Mas para que este plano funcione, é necessária a permissão de uma pessoa. E essa pessoa está na posição mais difícil do mundo. Lukashenko está preso entre 2 fogos. De um lado, Putin. Ele quer usar o território bielorrusso, está construindo bases, implantando mísseis. E Lukashenko não tem o luxo de dizer não a Putin, porque foi o próprio Putin quem salvou seu regime durante os protestos em massa de 2020. Centenas de milhares de cidadãos bielorrussos tomaram as ruas, rejeitaram os resultados das eleições e quase derrubaram Lukashenko. O regime só conseguiu se manter de pé com o apoio da Rússia. Desde aquele dia, Lukashenko está em dívida com Putin, e Putin agora está cobrando essa dívida. Do outro lado estão os seus próprios cidadãos. O apoio a esta guerra em toda a Bielorrússia é muito baixo. Segundo observadores, você não vê os símbolos Z compartilhados pelos russos na sociedade. As pessoas não estão interessadas nesta guerra. Elas são até contra. E no mesmo dia, 17 de abril, Lukashenko assinou um decreto. Conscrição de oficiais da reserva em 2026. Homens com menos de 27 anos estão sendo convocados para as armas. Relatos se espalham nas redes sociais de pais com vários filhos e sem experiência militar sendo levados para treinamento. O exército de 45 a 50 mil homens de Lukashenko não vê combate há 4 anos. A Ucrânia que enfrentam é um exército forjado no campo de batalha mais intenso do mundo. Participação total na guerra seria suicídio para o regime. Zelensky entregou uma mensagem muito incisiva exatamente neste ponto. A natureza dos eventos recentes na Venezuela deve servir como um aviso para a liderança bielorrussa não cometer erros. Parece uma finesse diplomática, mas é uma ameaça direta. Ditadores não podem durar para sempre. Lukashenko tem 2 caminhos à frente. Ambos são desastrosos. Se ele fizer o que Putin quer, seu regime colapsa internamente. Se não fizer, Putin o derruba. As preparações na Bielorrússia colocaram não apenas a Ucrânia, mas toda a região em alerta. A Polônia está fortificando mais de 200 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia sob seu programa Escudo Leste. A Lituânia estabeleceu uma defesa conjunta com a Polônia para proteger o corredor de Suwałki. A OTAN está monitorando continuamente a região com aeronaves de vigilância AWACS. Mas aqui, a grande ironia aparece. Ao mobilizar a Bielorrússia, Putin está espalhando ainda mais os já escassos recursos da Rússia. Novas estradas, posições, bases, implantações de mísseis, tudo isso custa dinheiro. E enquanto a economia da Rússia está se fragmentando, financiar cada nova frente está ficando mais difícil. Enquanto os drones da Ucrânia estão incendiando as refinarias da Rússia, Putin está construindo infraestrutura na Bielorrússia. De um lado, a receita está diminuindo. Do outro, os gastos estão aumentando. Enquanto Putin procura uma saída, cada porta que encontra o puxa um pouco mais para dentro.
Putin tentou todas as estratégias. Ele enviou mais soldados. Eles desapareceram. Ele lançou mais mísseis. Eles acabaram. Ele não conseguiu vencer no campo de batalha. Não conseguiu manter a economia de pé. Em 2022, ele marchou sobre Kiev. Falhou. Em 2023, ele planejou uma ofensiva de verão. Não se sustentou. Em 2024, ele tentou esmagar com força humana. Drones o impediram. Em 2025, ele tentou responder com guerra eletrônica. A Ucrânia produziu drones independentes de sinal. E agora, em 2026, ele está jogando sua última carta, Belarus. Mas esta carta na mão de Putin é menos um sinal de força e mais um indicador de desespero. Porque um líder forte não precisa arrastar aliados para a guerra. Um fraco, sim. E a Ucrânia, que destruiu todos os planos de Putin por 4 anos, já mostrou que está pronta desta vez também. 1.084 quilômetros de fronteira fortificados. Defesa de 3 camadas construída. A doutrina ver, atrasar, atacar em prática. Cada movimento está sendo visto. Cada preparação está sendo monitorada. Cada ameaça está sendo neutralizada sem disparar um único tiro. Lukashenko enfrenta uma escolha impossível. Se ele fizer o que Putin quer, ele luta contra seu próprio povo. Se não fizer, enfrenta a ira de Putin. E a analogia de Zelensky com a Venezuela está ressoando em seus ouvidos. Então, você acha que a Bielorrússia pode realmente ser arrastada para a guerra? Ou a última carta de Putin será vazia como as outras? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no PPR Global e ativar as notificações para ficar atualizado sobre nossas análises. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios aprofundados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição. E nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância.